Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Mais um dia aqui na nossa caminhada na palavra do Senhor. Neste momento nós estamos aqui, essa manhã com Deus, momento abençoado. Nós vamos continuar a nossa devocional diária, caminhando na palavra do Senhor e nos ensinamentos dele. Então vamos continuar aqui em Mateus capítulo 9, versículo 35 a 38. É a última parte do capítulo 9. Diz assim: E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando na sinagoga, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se deles, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu a seus discípulos: A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Que coisa, querido. Olha, depois de nós vermos Jesus tendo uma sequência de cura, de obra, existe, é lógico, que o que foi registrado aqui foram essas, mas foi muito mais curas que Jesus operou. Lógico que eles não catalogaram aqui na Bíblia, colocando aqui na Bíblia todas elas, mas foram muito mais. E aqui ele diz, olha, percorria Jesus todas as cidades e povoados. Então olha para você ver, em todo lugar que Jesus chegava tinha milagre, tinha transformação. Então eram muitos milagres. E ensinando nas sinagogas, nas igrejas da época, pregando o evangelho do reino. Então, pregando o caminho, pregando a palavra do Senhor, pregando conserto, transformação, cura, não só física, cura na alma, transformação na vida das pessoas. E curando toda sorte de doenças e enfermidades. Então, onde ele chegava, ele operava milagre, ele operava cura. Que seja ela física ou espiritual ou sentimental, ele operava em todas essas áreas. Mas quando nós chegamos no versículo 36, ele diz, nós vemos aqui uma atitude interessante de Jesus. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas, exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Então, compadeceu. Quero parar um pouquinho nessa palavra compaixão. O que é compaixão, querido? Compaixão é nós sentirmos a dor do outro. Não é pena e não é pena e não é dó. Eu já falei aqui nos vídeos anteriores. Compaixão. O Senhor espera que nós tenhamos uma vida compassiva, uma vida de compaixão. E ele se compadeceu das pessoas. Ele ficou com o coração entristecido ver a situação daquelas pessoas, de tristeza. Querido, nós precisamos bater na tecla todos os dias. A compaixão tem que fazer parte da nossa vida. Tem que fazer parte do nosso caráter, tem que estar gravado na nossa alma, no nosso íntimo, no nosso interior. A compaixão tem que estar, fazer parte das nossas vidas todos os dias. Aí ele continua, e então se dirigiu aos seus discípulos: A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Esse é o grande clamor aqui, ó. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Queridos, o próprio Jesus aqui estava expressando uma dificuldade nesse momento. Olha, gente, tem muita gente para pregar, tem muita gente para alcançar, para ser tocada, mas são poucos aqueles que estão se disponibilizando para essa obra. Então, ore a Deus para que levante mais pessoas. Queridos, isso foi uma dificuldade daquela época e ainda continua sendo, mais de 2000 anos depois, continua sendo a dificuldade que está acontecendo hoje. Olha, aqueles que estão fazendo a obra do Senhor, aqueles que estão se disponibilizando na obra do Senhor, são muito poucos em vista da grande quantidade de pessoas. E aqui, querido, eu quero deixar bem claro que a preocupação de Jesus não é só com pessoas para pregar o evangelho, porque um pastor, ele pode pregar para 500 pessoas, 1000 pessoas, para muitas pessoas. Aqui não está falando só a pregação. A pregação é a parte menor de todas. O pastor está pregando, quem vai pregar, o missionário pregar. Aquela é a parte menor. A parte maior é o que realiza o corpo.
O corpo, querido, a obra do Senhor, ela é realizada no maior nível, no meio do corpo. São as pessoas que estão ali envolvidas no meio da igreja. São aqueles que exercem o trabalho. São as pessoas que praticam isso lá fora. Não é só dentro da igreja. Às vezes, querido, isso ficou gravado na mente das pessoas, achando que o ministério ele é operado só dentro da igreja. Não, eu quero um cargo dentro da igreja. Eu quero uma função dentro da igreja. Eu tenho um chamado para pregar, eu tenho um chamado para isso, eu tenho um chamado para aquilo. Querido, o nosso maior chamado é para fora da igreja. São as nossas atitudes que nós estamos praticando lá fora. O que o Senhor está esperando de você e de mim não é só dentro da igreja. Aqui dentro da igreja é o momento que nós nos reunimos. Querido, em momentos específicos é fácil ter santidade, ser santo. Mas o que o Senhor está esperando, as pregações que o Senhor está esperando é aquela que nós fazemos lá fora. Gente, eu vou dizer uma coisa para você, meu querido. O toque que o Senhor está esperando são os nossos testemunhos lá fora. A pregação que Deus está esperando de você e de mim são as nossas vidas. Querido, ponha isso na sua mente. Como é que a sua vida está pregando para as pessoas? O que a sua vida está pregando para as pessoas? As pessoas que estão te vendo, querido, qual é a pregação que está lendo na sua vida? Não é o que você fala, porque, querido, falar é muito fácil. Falar, todos nós falamos. Eu posso falar o que eu quiser aqui, querido, isso é fácil. Palavras nós formulamos. Mas eu vou dizer uma coisa para você, querido. Aquilo que vai tocar pessoas não é o que você fala, é o que você vive. É quem você é. Então, nós temos que ser homens e mulheres de Deus, sermos sacerdotes e sacerdotisas do Senhor, pregar o evangelho, querido, onde nós estivermos. Homem de Deus, mulher de Deus, Deus te chamou para ser um profeta, uma profetisa. Onde você estiver, onde você andar, onde você caminhar, você tem esse chamado de pregar o evangelho. Com a sua vida, manifestando diante do Senhor aquilo que você está vivendo. Então, querido, esse é o clamor, esse foi o clamor do Senhor nesse dia, e é o clamor para a igreja de hoje. Será que as pessoas, quando te vê lá fora, elas estão sendo tocadas? Será que quando ela vê você no trabalho, querido, a igreja, ela toca pessoas, não é só aqui dentro. Aqui dentro, querido, é só a conclusão de tudo. A igreja toca pessoas lá fora. E nós estamos trabalhando para construir um povo santo. Quem está aqui hoje na igreja? Quem está vivendo aqui hoje? Querido, às vezes as pessoas têm a tendência de olhar. Eu já vi comentários de pessoas olhar, mas aqui tem pessoas que estão no pecado ainda, que se prostituem, que estão nas drogas, que têm vícios. Queridos, eles estão no lugar certo, eles estão na igreja para ser curado, eles estão pedindo socorro. Algum momento na Bíblia você viu Jesus jogando uma dessas pessoas pecadores fora? Ele mesmo diz, todos aqueles que o Senhor me enviou, eu não perdi nenhum. Então é justamente, querido, pois nós estamos estendendo as mãos todos os dias aqui na igreja, orando pela cidade. Senhor, vá de encontro a essas pessoas que estão nos bares, nos cafés, que estão no lugar de prostituição, que estão no lugar das drogas. Estamos estendendo as mãos para que Deus liberte eles lá e toque eles lá e tragam para cá. Agora, quando eles estão aqui, nós vamos apontar o dedo para eles? De forma nenhuma, de forma nenhuma. A Bíblia diz que é a palavra do Senhor que nos liberta. Então, essas pessoas estão sendo curadas. Eu vou dizer para você, eu vou ser ainda pesado. Eu vou ser bem duro aqui agora. Essas pessoas terão mais misericórdia do que aquelas que estão julgando. Porque as que estão julgando já têm um certo conhecimento, já conhecem um pouquinho mais de Bíblia, e estão cometendo o pecado do julgamento. Estão julgando e apontando pessoas. Essas pessoas, querido, o peso sobre elas será muito maior. Tenha cuidado com isso. Assim, nós vemos, o próprio Jesus contou a parábola de um fariseu e de um publicano. O publicano batendo no peito disse, tem misericórdia de mim, Senhor, eu sou um pecador, se reconhecendo pecador e pedindo perdão. E o fariseu, Senhor, eu não sou como esse. Isso é muito triste, querido. E o próprio Jesus dizendo, olha, você está vendo? Quem que saiu justificado daquele lugar? Foi o publicano, pecador, que estava tudo torto.
mas ele estava se arrependendo. Querido, o maior avivamento que o Senhor está esperando na igreja não são os crentes pulando e saltando, são os crentes se rendendo aos pés do Senhor e se dobrando diante do altar. O maior avivamento que pode acontecer dentro de uma igreja, em um lugar, querido, não são pessoas pulando, mas são pessoas se rendendo a Jesus. É esse avivamento que o Senhor está esperando na igreja. São pessoas que, ao invés de acusar, abracem. Ah, mas é uma prostituta, abrace. Ah, mas é um homossexual, abrace. Mas é isso. Não importa. Cuide dessas pessoas, ame essas pessoas. Essas pessoas, queridos, são ovelhas que estão desgarradas, que estão machucadas, estão feridas, estão precisando de cuidado. Estão precisando de cuidado e não de acusação. Acusação o mundo já está fazendo. O mundo já acusa, o mundo já aponta o dedo. A igreja não foi chamada para acusar ninguém. A igreja não tem autoridade para acusar ninguém. Querido, a igreja foi chamada para ganhar pessoas, tocar pessoas e amar pessoas e libertar elas desse mundo do pecado, da morte. E Jesus está dizendo, olha, tá precisando de gente. O dia inteiro a gente escuta pessoas falando aí, eu tenho dom disso, eu tenho dom daquilo. Então, querido, o que você está fazendo com a sua vida? O que você está fazendo com o seu testemunho? A Bíblia diz que pelos frutos conhecereis a árvore. E quais têm sido os seus frutos, homem e mulher de Deus? Que frutos você tem produzido? Os frutos de arrependimentos, frutos para tocar pessoas, ou frutos para machucar pessoas, para julgar pessoas? Nós não fomos chamados para isso. Queridos, exerça o ministério. Exerça sim o ministério, não só dentro da igreja, mas primeiro dentro da sua casa, no meio da sua família, no seu trabalho, onde você estiver. Infelizmente, querido, muitas pessoas aqui na igreja é uma bênção, mas em casa é um demônio. Isso, querido, está contradizendo, há uma incoerência aí, as coisas não fecham, a conta não fecha. Como que você quer ser uma coisa aqui e outra lá em casa? Aí chega aqui, o marido, a esposa, os filhos estão te vendo aqui, mas e está dizendo, mas peraí, isso não está batendo, a conta não está fechando. Porque em casa essa pessoa não é o que está mostrando aqui. E o Senhor, querido, nos chamou para ser homens e mulheres de testemunho onde nós estivermos. E eu quero hoje, querido, que você, mulher de Deus, homem de Deus, entra em crise com essa palavra e começa a olhar, meu Deus, o meu ministério tem que começar aqui dentro de casa. O meu ministério tem que começar como testemunho dentro da minha casa, para minha esposa, para os filhos, para o meu marido, aqui, para a minha família, para os meus familiares, para as pessoas que trabalham. O seu ministério tem que prosperar onde você estiver, meu querido. Pessoas estão assim agarradas, pensando que ministério é dentro de igreja, ministério é rua, é lá fora. O nosso ministério acontece lá fora. É lá fora. O ministério de Jesus acontecia onde? Nas ruas, nas praças, nas vilas, no meio. O ministério de Jesus fluía lá fora, querido. Então o seu ministério tem que fluir lá fora. Não é aqui dentro, querido, é só a expressão daquilo que está acontecendo lá fora. Ponha isso na tua cabeça. Rogai, pois, ao Senhor da seara para que mande mais trabalhadores para a sua seara. Querido, olha que ponto que Jesus teve que chegar e que ele diz, a igreja tem que orar, Senhor, levante homens e mulheres. Esse é o meu clamor como pastor aqui, querido. É que Deus levante homens e mulheres compromissados com testemunho com frutos de arrependimento e toque pessoas lá fora. A igreja vai explodir, querido, quando nós mudarmos a nossa mentalidade de reino. O reino não é só a igreja é o corpo. O reino está lá fora, o reino está aí. Então, querido, levante as tuas mãos na cidade, nos 4 cantos. Eu tenho feito isso todos os dias, levantando as mãos nos 4 cantos dessa cidade, desse país, e orando pelas pessoas. Senhor, liberte as pessoas, salve as pessoas, cure as pessoas. Esse tem sido o nosso clamor, esse tem sido o meu clamor. Levante homens e mulheres de testemunho para tocar homens e mulheres aonde eles estiverem. Levante jovens poderosos para tocar essa nação. Querido, esse é o nosso apelo, é o nosso chamado. E eu sei, em nome de Jesus, que Deus é Deus que está começando a operar coisas grandes neste lugar. Então, querido, guarde essa palavra no teu coração. Todos nós temos um ministério. Pastor, eu não sei o meu ministério. Eu não sei qual é o meu ministério. Eu quero desafiar você, querido. O seu ministério é ser testemunho, em primeiro lugar. Comece a ser testemunho dentro da sua casa. Feche a boca. Na hora que vinha aquela raiva, a vontade de falar,
lute contra a sua carne, eu não vou falar. Feche a sua boca, se humilhe. Comece a se humilhar, comece a fazer diferença dentro da tua casa, que você vai ver que os próprios da sua família vão olhar para você e dizer, mas o que está acontecendo? Você está diferente. Você está diferente. Em nome do Senhor Jesus. Então, eu quero declarar essa palavra, guarde ela, mas não só ouça, comece a colocar em prática. Não vai ser fácil, querido. Um dia você está firme, 2 dias, 3 dias, uma semana, aí na outra você erra, você cai, mas você, peraí, errei. Pede perdão ao Senhor e as pessoas que se agravou, levante de novo, continua. Querido, vai ser assim, ó. Às vezes escorrega, cai, levanta, mas não pare, para que isso torne-se primeiro um hábito, depois um estilo de vida. Um estilo de vida. Em nome do Senhor Jesus. Eu quero orar por você. Pai, abençoa meu irmão, abençoa minha irmã. Toma eles nas tuas mãos, Pai. Cada um deles, onde estiver agora, no trabalho, em casa, onde estiver, cubra eles com as tuas mãos, com o teu poder, Senhor. Reveste, Pai, dando graça, força e ânimo do teu Espírito, Pai. Eu te peço agora, crendo na tua ação, eu quero, Senhor Jesus, te agradecer por tudo que o Senhor tem feito, pelo que o Senhor está fazendo. E esse é o meu clamor agora, Pai, que o Senhor levante pessoas, homens e mulheres, que comecem a dar frutos, Pai, para tocar pessoas e abençoar pessoas. Em nome do Senhor Jesus, eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Que Deus abençoe você e a paz do Senhor esteja na tua vida. Em nome de Jesus. E amanhã estamos aqui de novo para continuar no nosso devocional. Fique na paz.